Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, nós daremos continuidade ao conteúdo Primeira República, a terceira parte desse conteúdo. E nesse encontro nós abordaremos a parte da economia desse período da Primeira República. Atualmente, mais de 84% da população brasileira vive em áreas urbanas e sua diversificação pelos setores da economia é bastante diversificada. Durante a Primeira República, a situação era bem diferente. A maioria da população morava na área rural e se dedicava à atividade agrícola, ou seja, na Primeira República, a sociedade brasileira era uma sociedade rural. Grande concentração da sua população estava na zona rural e dedicavam a sua mão de obra à agricultura. Para você ter uma ideia, no ano de 1920, 69,7% da mão de obra brasileira estava empregada na agricultura. Por outro lado, apenas 13,8% da mão de obra estava na indústria e 16,5% estava no setor de serviços. Ou seja, a economia brasileira vivia a sua pujança no setor primário, que era o setor agrícola, produtor de matérias-primas, né? Enquanto o setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é o setor de serviços, a participação da mão de obra era bastante pequeno, o percentual da mão de obra nesses dois últimos setores era bastante pequeno. Então, durante a Primeira República, o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. E o café é o produto que esteve representado como principal produto de exportação brasileiro. No início, para você ter uma ideia, no início do século XX, as plantações de café vão se expandir por diversos estados, além de São Paulo, Rio de Janeiro, vai chegar também ao Paraná e Minas Gerais. Como se sabe, o São Paulo era o grande produtor de café nesse período, mas isso vai se expandir, essa cultura vai se expandir para além de São Paulo e atingir outros estados, demonstrando a importância do café na pauta das exportações brasileiras, como produto de exportação brasileira. Por conta disso, por conta desse acréscimo, desse crescimento da produção cafeeira, a cultura do café vai se beneficiar da abertura de linhas de crédito e também dos preços que foram, naquele período, muito favoráveis no mercado internacional. Por outro lado, um grande contingente de imigrantes europeus vão desembarcar no Brasil e ter a mão de obra empregada na produção de café, nos cafezais brasileiros. Porém, nem tudo estava bem. No início do século XX, a lavoura cafeira vai enfrentar problemas de superprodução, ou seja, os produtores de café vão se preocupar tanto com o lucro que vão incentivar a produção, vão aumentar a produção e essa produção vai ser maior que a demanda, ou seja, vai haver mais café produzido do que gente procurando café. Isso vai acarretar um sério problema de superprodução. E para reverter essa situação de superprodução, vai ser firmado um acordo entre os governos de estados, presidentes de estados, do estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que se responsabilizaram em comprar o excedente desse café produzido, que fazia parte dessa superprodução, se encarregaram de comprar, obviamente, por um preço pré-determinado. Isso aconteceu no ano de 1906, quando se estabeleceu o Convênio de Taubaté. Ao mesmo tempo que os presidentes desses estados se responsabilizaram de comprar o excedente da produção, também estimularam medidas que pudessem desestimular o plantio de novos cafezais. Então, o café brasileiro, que chegou em determinado momento a abastecer 2/3 da demanda do mundo e foi o grande produto de exportação nessa Primeira República, também vai ter seus problemas nesse período. Muito por conta dessa superprodução que não conseguiu ser absorvida pelo mercado internacional. O que fica evidente para a gente é que, mesmo com o advento do regime republicano, não provocou alterações substanciais na vida política brasileira, ou seja, práticas do antigo regime, do regime imperial, vão perdurar, vão permanecer
vão se mostrar bastante presentes no regime republicano. No plano econômico, a mesma situação. A estrutura dominante do regime anterior, do regime imperial, vão se manter bastante presente no regime republicano, onde a produção de matérias-primas e gêneros tropicais destinados à exportação que vão determinar a movimentação da economia brasileira, né? E esses produtos vão estar constantemente sujeitos a oscilações do mercado internacional. Então, entre um regime e outro, entre o regime imperial e o regime republicano, as alterações na vida dos brasileiros do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, não houve muitas mudanças. O Brasil continua um país agrário, produtor de matérias-primas, a produção concentrada no setor primário e a industrialização foi acontecendo muito, mas muito lentamente. Os principais produtos agrícolas brasileiros de exportação, como no caso açúcar, algodão, borracha e o cacau, sofreram nesse período uma dura concorrência de outros países nesse período, o que vai fazer com que a exportação brasileira se concentre num único produto, que no caso era o café, ou seja, devido à concorrência que os outros produtos brasileiros tiveram no mercado internacional, a exportação brasileira vai ficar concentrada num único produto, que nesse caso é o café. Então, para ter uma noção mais ou menos de como era essa produção brasileira e como se dava esse processo de exportação, do ano de 1889, que foi quando se instituiu o regime republicano no Brasil, até 1933, o produto café representou em média mais de 50% das exportações brasileiras nesse período da Primeira República, sendo que de 1924 a 1929, 72,5% de todo o café produzido no Brasil teve destino para o mercado internacional, ou seja, 72,5% da produção de café brasileira foram exportadas nesse período de 5 anos, de 1924 a 1929. Isso, obviamente, que o café brasileiro não tinha um concorrente de peso no mercado internacional, e isso vai fazer com que o Brasil abasteça grande parte da demanda mundial. Isso chegou a 2/3 da população mundial, do mercado mundial de café. Então é um percentual muito grande. Então, nesse período da Primeira República, o café brasileiro teve muita importância na pauta de exportações, assim como no mercado internacional, uma vez que grande parte do mercado dependia do café brasileiro, certo? Para termos uma ideia, nesse mesmo período, outros produtos, né, e também faziam parte da pauta de exportações, atingiram percentuais irrisórios, vamos dizer, insignificantes em relação, quando se comparado ao café. Por exemplo, do açúcar. Nesse mesmo período de 1889 a 1933, o açúcar chegou num patamar de 6,6% no período de 1889 a 1897, ou seja, foi o maior percentual que o açúcar atingiu quando se trata da exportação. O cacau atingiu 4,2% da sua produção para exportar, do ano de 1914 a 1918. O mate atingiu um percentual de 3,4%, ou seja, tudo que se produziu de mate no Brasil, 3,4% foi exportado. Isso no período de 1914 a 1918. O fumo, apenas 12,8% do que foi produzido aqui foi exportado nesse mesmo período de 1889 a 1933. Isso aconteceu no ano de 1898 a 1910. O algodão chegou a atingir nesse período 13,4% da sua produção foi destinada para exportação. Isso entre os anos de 1919 e 1923. E a borracha, depois do café, foi o produto que atingiu um percentual um pouco maior, né? A borracha, entre os anos de 1898 e 1910, 27,7% da sua produção foi destinado à exportação, enquanto o couro e pele atingiram um percentual de 7,5% entre os anos de 1914 e 1918.
enquanto que outros produtos chegaram a atingir 17,4% de tudo que foi produzido entre os anos de 1914 e 1918 foram exportados. Então, o que a gente dá para perceber é que nesse período da Primeira República, o Brasil era um país agrário, de sociedade agrária, rural, que concentrava toda a sua produção e sua economia estava concentrada no setor primário, que é o setor de produção de matérias-primas, né? Enquanto esse processo de industrialização e serviços caminhava muito lentamente. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.